A renovação do Congresso no primeiro turno atingiu em cheio políticos envolvidos na Operação Lava Jato. E este é o assunto do quadro Direito em Pauta de hoje. Mais de 40 pessoas que estão na mira de investigações ou ações penais da operação não foram eleitas e vão ficar sem direito ao famoso foro privilegiado. E esse é o assunto que a gente vai conversar agora com o doutor em Direito e professor de Direito Constitucional, professor Paulo Torelli, e com o doutor em Administração e professor dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e Unicinos, professor Marcelo Berger. Sejam bem-vindos. Obrigado. E você de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, é o nosso WhatsApp para você mandar a sua participação por texto. Bom, a onda de renovação que varreu o Congresso no primeiro turno também atingiu em cheio políticos envolvidos na Lava Jato. Como a gente disse, mais de 40 pessoas estão na mira nas investigações ou ações penais. Como vocês analisam esse impacto da operação nesse contexto eleitoral, nesse exato momento que a gente está vivendo? Vou começar com o professor Berger, depois o professor Torelli. Olha, eu acho que a Lava Jato é um marco na história do país, né? Assim, não tem precedente, né? Nunca na história ocorreu algo semelhante. Existe hoje uma expectativa muito grande que vários outros agentes políticos sejam, digamos, chamados às contas, né? Prestar contas, né? E eu entendo que nesse momento ainda é muito difícil se saber aonde que isso vai acabar, né? Mas é evidente que isso aí modificou o cenário político do país, porque, digamos assim, pela primeira vez se atingiu o alto escalão da República, né? E isso provocou uma modificação brutal no comportamento dos agentes, das pessoas, né? De empresas, né? Enfim, de todo aquele esquema que hoje se constitui em todo o contexto probatório da Lava Jato, né? Então, é um marco no país, com toda certeza, né? E a gente ainda tem expectativa de que a coisa continue, né? E que aquelas pessoas que têm responsabilidade contra o país, né, sejam chamadas à justiça, né? Professor Torelli. Saudação, Vives, professor Berger, telespectadores. Na realidade, a regra de ouro de qualquer regime democrático é justamente a legitimação da investidura dos mandatos. Então, não tem como não comemorar a não eleição de figuras, enfim, carimbadas de corruptos há muito tempo. O caso do Maluf é um caso notório, que o país inteiro falava e sabia que a impunidade estava consagrada. Então, na verdade, que bom que esses tempos estão chegando e não é uma exclusividade de uma operação ou outra. Isso é uma evolução, é um aprimoramento das instituições como um todo. E um tema que merece uma especial atenção. Quer dizer, hoje a Folha de São Paulo noticia, enfim, os pacotes de 12 milhões de reais comprados por empresários para disparar milhões de fake news em favor de um candidato que está disputando virtualmente. São dois os possíveis presidentes da República. Então, isso compromete mortalmente a legitimidade do processo eleitoral. E é importante, tem a ver diretamente com o debate que nós estamos fazendo. Quer dizer, a legislação eleitoral proíbe terminantemente qualquer contribuição empresarial. E está comprovado isso, uma vez apurado, isso realmente enseja, e parece que vários partidos estão dizendo que vão tomar providência, inclusive, em termos de impugnação do registro da candidatura, e a consequência, uma vez eventualmente venha a ser vitorioso esse candidato, é automaticamente a impugnação do mandato eletivo. Não tem nada a ver com impeachment, que já tem os apoiadores deste candidato, que é um candidato muito polêmico, né, já estão dizendo abertamente que seria um caso de impeachment. Não, impeachment é uma infração cometida no curso do mandato. Aqui nós estamos discutindo justamente a legitimação da investidura. Então, é muito saudável que, sim, o próprio eleitorado tenha percebido isso com a difusão das informações, de que, olha, algumas figuras realmente são altamente comprometedoras. Na realidade, a consequência disso, nós estamos percebendo que parece que partidos do centro desapareceram. Quer dizer, e essa é uma eleição muito singular, quer dizer, a eleição do Cabo Daciolo com uma votação superior a Henrique Meirelles, candidato de um dos maiores partidos do Brasil, PMDB, e também Marina Silva, quase foi eleita presidente. O Cabo Daciolo fez uma votação superior, justamente com a sua figura caricata aí do
da Ursal, e aí o kit gay e outras coisas. Ou seja, é muita notícia falsa que realmente exige um rigor por parte do Ministério Público e das organizações que têm como responsabilidade zelar pela legitimidade do regime democrático. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Como eu disse, o que nós estamos vendo é uma polarização entre um governo centrista que tínhamos até recentemente e uma guinada à extrema-direita, com um tom fascistas, inclusive, que está horrorizando a opinião pública mundial. Então, é um tema preocupante e que merece atenção por parte das instituições que devem zelar pelo regime democrático. No caso do foro privilegiado, né? Alguns desses políticos vão ficar sem foro. Vocês ainda acham que há espaço, mesmo que alguns deles venham a ser condenados sem o foro privilegiado, ainda há espaço para o debate pelo fim do foro privilegiado? Eu acho que o foro privilegiado não deveria existir em princípio, né? O foro privilegiado é uma estrovenga jurídica brasileira, né? Que não só existe aqui no formato que ele existe, né? Mas é difícil de você tirar o foro privilegiado porque a política brasileira se tornou um grande negócio, né? Então, quando a gente fala desse esquema de corrupção que foi revelado pela Lava Jato, né, você percebe que você tem a cúpula de um partido todo presa, né, o chefe dessa quadrilha preso, né, e outros partidos envolvidos nisso, mas o fundamento de toda a Lava Jato é o negócio que virou a política. E por que esse negócio ele é tão lucrativo? Porque você tem hoje um instituto jurídico chamado foro privilegiado, né, na verdade, né, que favorece ou impede que as pessoas envolvidas em corrupção sejam trazidas à justiça, né. Eu acho que o tom de radicalismo que está sendo dado nesses últimos dias, não é de agora, né? Na campanha, ele decorre muito do que foi feito nos últimos anos a partir do partido de esquerda, né, que dominou a política brasileira nos últimos anos, né. Eu discordo radicalmente dessa posição que diz que o candidato Bolsonaro é de extrema esquerda. Ele é uma pessoa conservadora, né. Extrema esquerda? Eu diria que ele é conservador, ele tem muitos rótulos, a esquerda trabalha dessa forma, ela gosta de rotular as pessoas, ela foge do debate de números, do debate de fatos, né? E isso empobrece basicamente o que está acontecendo no país, né? Efetivamente, nós vamos, seja quem for, e aí no meu caso, o candidato Bolsonaro, em última análise, não é nem o meu preferido, eu preferia que outros candidatos chegassem ao poder, mas ele é o que está se apresentando agora em função das questões que se colocaram contra, né, o exercício da administração brasileira, né? E nesse aspecto a Lava Jato é, sem dúvida nenhuma, digamos, o grande marco de revelação, né? As estimativas de furto, de roubo, enfim, de crimes cometidos contra o país, elas beiram o valor estimado de R$1 trilhão, né? Os valores movimentados no âmbito da corrupção, eles superam R$8 trilhões, né? Foi recuperado pela Lava Jato algo em torno de 2,5 bilhões de reais, o que é muito pouco, né? Então, é aquela história. Nós estamos chegando agora no final de uma campanha que vai ser perversa, né? E aí, nesse ponto, nós vamos ter radicalização por várias partes. As pessoas estão perdendo, digamos assim, a noção, digamos assim, da tranquilidade para poder fazer debates construtivos, né? E quando você puxa muito de um lado, você automaticamente cria uma reação igual ou contrária. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje, e eu coloco isso dessa forma, o Bolsonaro, na verdade, ele surgiu não a partir da candidatura dele em si mesmo, né? Ou seja, se a gente for levar para esse lado, ele surgiu como uma candidatura anti-PT, né? E isso é o resultado que está acontecendo hoje. Uma radicalização completa. Eu não acho isso positivo de maneira nenhuma. Eu acho que, por exemplo, as questões estruturais do país, elas não estão sendo debatidas, né? Ou seja, qualquer que seja o vencedor do pleito agora, ele vai enfrentar exatamente a mesma situação econômica desastrosa que o país está, fruto
incompetência administrativa e corrupção. E o fato é que as soluções para isso elas não são fáceis, né? Não são fáceis. A Lava Jato ela surgiu como um elemento assim de revelador, e é bom que se diga que não é só o PT que está envolvido nisso, evidentemente, né? A gente tem que sempre lembrar isso, tem outros agentes, né? Dr. Paulo Maluf, a gente pode chamar até de decano da corrupção brasileira, né? É um sujeito que provavelmente já deveria estar enquadrado nisso há muito mais tempo. Mas, enfim, eu acho que o alento que nós temos hoje é que a Lava Jato está, não diria só a Lava Jato, mas as instituições brasileiras, né? Através do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, que estão buscando, revelando provas, levando ao Judiciário. O Judiciário está fazendo o seu trabalho. E é isso que a gente espera de um país normal, né? Então, a questão básica é o seguinte, independentemente, né, mesmo que as tendências digam que um candidato tem mais possibilidade de ser eleito nesse momento, o fato vai permanecer o mesmo. Quando for eleito, vai ter a mesma situação econômica desastrosa do país, uma catástrofe econômica, que vai impactar o país inteiro, né? No caso do foro privilegiado, ainda há espaço para a discussão do fim? Na verdade, sempre vai haver, né? E realmente é uma herança que nós temos que vem do Império, né? A ideia desse tratamento diferenciado. Mas o debate é muito mais complexo, né? Porque o próprio Supremo ele limitou bastante o foro privilegiado com relação aos agentes políticos. Mas nenhum juiz desembargador, por exemplo, admitiria ser julgado numa infração de trânsito por um juiz de primeiro grau. Isto o Supremo manteve intacto. Então, se acabaram com o foro privilegiado, tem que acabar também. Um ministro do Supremo que venha a cometer uma infração de trânsito grave, ele tem que ser julgado por um juiz de primeiro grau. É esta que é o debate mais profundo e que leva a uma polêmica toda. Em particular porque o Brasil adota um sistema de controle de constitucionalidade mimetizado dos Estados Unidos, além do modelo concentrado, que é direto no Supremo, que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Isso cria uma anarquia, uma assimetria de mercado. Mas eu quero falar justamente desse debate que nós estamos colocando. Não pode dar um salto mortal. Uma crise econômica em 2008 e a própria crise do petróleo. Em 2014, nós sabemos que houve um despencar do barril do preço do petróleo. E essas questões elas têm que ser colocadas para justamente tentar contextualizar quem é que respeita o regime democrático, as instituições democráticas e o próprio mercado. Porque, na realidade, eu temo, sim, pelo próprio sistema financeiro brasileiro, que é sempre identificado como grande vilão e que representa tudo que tem de mais antipopular. O sistema financeiro brasileiro ele tem uma certa identidade e uma certa nacionalidade, que na realidade vai ser profundamente comprometido na dinâmica que nós estamos vendo em torno de um candidato que nós não sabemos o que representa. Estou falando sim de Bolsonaro, que é um candidato de extrema-direita. Acho que houve um erro material aqui, uma referência imprópria, porque é um candidato de extrema-direita com um discurso fascista assumido, inclusive com as suas manifestações. Olha, alguém que diga que uma mulher não merece ser estuprada porque é feia, quer dizer, ele está dizendo que, portanto, o estupro é um valor. E disse isso e sustentou. Alguém que diga que os filhos não casam com pessoas negras porque eles foram bem educados, me parece que isso está, assim, no âmbito da segregação racial e da discriminação, um discurso de ódio. É isso que eu acho que tem que ser colocado. Quer dizer, quem é que respeita o regime democrático e as instituições e o mercado, sobretudo. Porque, sim, é importante dizer, de uma forma extremamente polêmica, com a mudança assim, de última hora da interpretação constitucional, se permitiu a prisão no segundo grau de um ex-presidente. Colocando em termos bem claros, com enormes violações, reiteradas violações de garantias processuais. Nem se fala do fato de que o Supremo deveria zelar pela sua competência para julgar a presidência da República, quando houve um vazamento deliberado de uma gravação da presidência da República de então. Então, eu coloco tudo isso para dizer que é um tema, Bives e telespectadores, muito, muito polêmico no mérito. Tem bibliotecas inteiras que discutem sobre a necessidade ou não. Por exemplo, na Itália tem a figura do senador vitalício. Todos os ex-presidentes são senadores vitalícios. Me parece que é uma coisa que não é republicana, mas é uma ideia de proteção de uma figura que transcende a pessoa dela, em termos de representação. É o chefe de Estado, o presidente da República. Professor, nesse sentido, agora eu vou inverter um pouco a ordem, mas vamos evoluir nesse sentido. Por exemplo, na Lava Jato, o senhor foi muito crítico e denunciou excessos em um determinado momento, quando conversamos aqui. Houve excessos. Vou aqui relatar, por exemplo, o juiz Sérgio Moro em algumas prisões, por parte
das provas que estavam ali? Houve excessos, liberação de provas, de áudio, enfim. Na sua concepção, a Lava Jato pecou em algum determinado momento? Cláudia Cruz, a mulher do Eduardo Cunha, do famigerado Eduardo Cunha, ela foi pega com $1 milhão numa conta em nome dela, mas que era movimentada. Ela era laranja, comprovadamente de origem ilícita de propina. O juiz Sérgio Moro absolveu ela, disse que ela não tinha como ter noção e saber do grau de censura, enfim, que aquilo era uma conduta ilícita. E por que fez isso? Porque ela anunciou publicamente que se eu for presa não vai sobrar ninguém, inclusive o presidente Temer. Então, na realidade, me parece que a conduta seletiva do juiz Sérgio Moro é altamente criticável. E note bem, não digo que as pessoas não têm que ser julgadas e ser condenadas, mas ele não tinha a menor condição, pela animosidade, ele não tinha imparcialidade e isenção para julgar o ex-presidente Lula. E nem se fale do que aconteceu aqui no TRF, em que integrantes do TRF que não tinham jurisdição, que não tinham competência, essa metáfora futebolística que eu já tratei aqui, que cabe. É dizer, o juiz não apita um lance, mesmo que seja um gol de mão, que o juiz plantonista deu, aquele famoso habeas corpus aqui no TRF, mesmo que seja um gol de mão, o juiz que está dentro do campo não apita e não dá o lance. Isso autoriza um outro juiz que seja fardado na beira do campo, invadir o campo, dar uma cotovelada no juiz que está no campo e dizer, não, eu vi o lance e esse lance vai valer. Foi o que aconteceu naquela triângulo ali estranho que aconteceu entre o Moro ligando para a carceragem da Polícia Federal, dando uma ordem ilegal, o presidente do TRF aqui dizendo que valia, portanto, a decisão de um outro desembargador. Todos, nenhum deles estavam no exercício de competência jurisdicional. A atuação deles ali valia quanto tanto a minha ou a do professor Berger, a militância político-partidária, a identificação ideológica, minha e do professor Berger. Valia tanto quanto. E aquilo é que despertou a opinião pública mundial. Grandes juristas do mundo inteiro disseram, não há Estado de Direito no Brasil. E me preocupa, sim, porque a Constituição está sendo derretida em termos de garantias processuais, garantia para todos nós. Me preocupa com relação à advocacia em especial, que tem todo dia violado as suas garantias, suas prerrogativas. Nesse processo, o Moro autorizou a gravação, o grampeamento de um escritório de advocacia e de todas as conversas dos clientes. E depois ele disse que foi um engano. E essas coisas têm se repetido. Quando até há pouco falava com a tua produção sobre o que é uma norma de ordem pública. Uma norma de ordem pública é aquela que expressa regras mínimas para a convivência social. E as garantias processuais são normas de ordem pública, que na realidade são desprezadas por esse juiz Sérgio Moro. Então, na realidade, agora só para concluir, Bibs, eu não acho que a Lava Jato tenha tido essa influência toda. Sim, a crise econômica. Ela teve uma enorme influência e a manipulação da informação. Está aí o episódio aí dos 12 milhões, vários pacotes de 12 milhões por empresários para comprar o WhatsApp, para mandar medidas, fake news para influenciar na eleição. Professor Berger, a Lava Jato cometeu excessos na sua concepção? Eu acho que quando você está falando de agentes, pessoas, né? As pessoas, elas são passíveis de erros em qualquer circunstância, né? Eu não vejo, eu olho muito isso pelo lado, estão falando de mercado. O que é mercado? Mercado são pessoas, empresas, agentes econômicos que negociam no seu dia a dia. Não existe uma entidade abstrata, né? Uma entidade única, dizer eu sou o mercado e eu vou julgar as coisas dessa forma. Existem players, né? Existem jogadores institucionais, o mercado financeiro é um mercado forte, mas o que tem ocorrido hoje, do ponto de vista de leitura dos cenários que estão para frente, né? É que o retorno do Partido dos Trabalhadores para o poder seria um desastre para a economia em todos os sentidos, né? Isso já foi precificado por diversos analistas, né? A gente que analisa e observa, por exemplo, os preços da economia 24 horas por dia, a gente observa que são medidas equivocadas e que, na verdade, que o retorno a isso seria um desastre, né? Para o país, né? Como foi comprovado, inclusive, especialmente no segundo governo Dilma, né? Mas em relação à Lava Jato, eu acho assim, eu entendo que existe necessidade de haver cuidado com as provas, né? Existe cuidado para que as atitudes e as decisões sejam escrutinadas da melhor forma possível. E eu sempre me lembro do seguinte, né? Nós vivemos num Estado de Direito porque todo o sistema recursal está intacto, né?
Eu entendo que todos os juízes, desembargadores, advogados, enfim, todos os agentes públicos, assim como qualquer pessoa, está sujeito a cometer erros, evidentemente, mas até onde foi analisadas as decisões do juiz Sérgio Moro, né, praticamente 97% das decisões dele foram confirmadas no TRF4. Né? E ainda que fossem feitos recursos para o Supremo Tribunal Federal das mesmas decisões impugnadas, né, várias ou praticamente pouquíssimas, ou uma quantidade assim, pouco expressiva, né, dessas decisões foram impugnadas no Supremo Tribunal Federal e tudo se manteve dentro da normalidade. Então, eu acho assim, se a gente pegar o resultado final do que está sendo mostrado, revelado pela Lava Jato, eu não tenho dúvida que o resultado é amplamente favorável, porque isso reduz, digamos assim, o medo que investidores, principalmente investidores internacionais, né, porque dinheiro hoje está sobrando no mundo. Por que o dinheiro não vem para o Brasil? Porque você tem uma instabilidade institucional perigosa em função de você não saber como que determinadas grandes empresas, especialmente a Petrobras foi quase que liquidada, né, nos últimos anos, né? E está sofrendo agora, digamos assim, prejuízos enormes que estão sendo cobrados nos Estados Unidos pela sua governança extremamente incompetente, que foi feita até recentemente. Mas eu diria o seguinte, que a Lava Jato, nesse aspecto, né, eu acho que o resultado é amplamente positivo e eu espero, com todas as vendas concessas, né, eu espero até, inclusive, que se tenha esse cuidado, porque isso faz parte do Estado de Direito, mas eu espero que ela continue, com toda certeza. Bom, eu quero agradecer ao professor Paulo Torelli, sempre atende o nosso convite, seja bem-vindo. Professor Marcelo Berger, da mesma forma. Eu que agradeço. Aqui está o espaço para o debate, que ele continue. E quero deixar claro para os nossos telespectadores, que nós vamos, a partir do que foi revelado hoje pela Folha de São Paulo, nós vamos entrar nesse assunto para que a gente possa também esclarecer e debater o mesmo fato. Hoje nos concentramos na Lava Jato, mas na sequência vamos debater sim a denúncia, né, a partir da Folha de São Paulo contra a candidatura de Jair Bolsonaro e o pedido agora do PDT de anulação, né, da chapa. Mas enfim, mais uma vez, muito obrigado. Sejam bem-vindos.